6.2 Estudo gráfico da função f quanto ao sentido das concavidades e quanto à existência de pontos de inflexão em menos π sobre 2, π sobre 4, recorrendo a métodos analíticos sem usar a calculadora. Na sua resposta deve indicar os intervalos onde o gráfico da função f tem concavidade voltada para cima e os intervalos onde o gráfico da função f tem concavidade voltada para baixo e, em caso existam, as abscissas dos pontos de inflexão do gráfico da função f. Para estudar os pontos de inflexão, temos de estudar o sinal da função segunda derivada. Os pontos de inflexão são dados onde existe mudança de concavidade. Vou pôr aqui pontos de inflexão, são pontos onde se verifica mudança de concavidade. Mudança de concavidade da função original. E esta mudança de concavidade tem a ver com mudança de sinal. Então, mudança de sinal do f duas linhas. Então, mudança de sinal do f duas linhas. Ou seja, passa de negativo para ser positivo. Okay? Concavidade voltada para baixo passa a estar concavidade voltada para cima, ou ao contrário, pode ser concavidade voltada para cima e passa a ter concavidade voltada para baixo. Existe mudança de concavidade na função, ou seja, mudança de sinal do f duas linhas. Vamos então estudar o sinal de f duas linhas. Vamos fazer uma tabela de variação de sinal para esta função. Primeiro, não temos o f duas linhas, mas sabemos que o f' de x é igual a x menos seno 2x. Calcular o f duas linhas de x é a mesma coisa que derivar a primeira derivada. Okay? F duas linhas de x é derivar o f' de x. Vamos então derivar a f' de x, derivar isto que está aqui, derivar cada uma das parcelas, derivar o x dá 1, a derivada do seno, recordo aqui, seno de uma expressão é igual a u' vezes cosseno de u, o que lá está dentro é 2x, portanto vou pôr aqui a menos o quê? O 2x', é o que está dentro do seno, vezes o cosseno de 2x. Isto é igual a 1 menos a derivada de 2x é 2 cosseno de 2x. Vou então estudar o sinal desta função aqui, a função f duas linhas. Primeiro temos que saber quando é que é zero, os zeros da função f duas linhas, que são sempre os candidatos a pontos de inflexão. Então, f duas linhas de x igual a zero. Já construímos a tabela de variação. É equivalente a dizer que 1 menos 2 cosseno de 2x, cosseno de 2x igual a zero. É equivalente a dizer que, passando para outro membro, fica 1 igual a 2 cosseno de 2x, que é equivalente a dizer que, passo a dividir, fica então cosseno de 2x igual a 1 sobre 2, 1 meio. Ora, então, o cosseno 1 meio, podemos ver nas tabelas, com licença, vou passar para baixo, nas tabelas e ver quando é que cosseno de qualquer coisa dá 1 meio. Rapidamente, temos aqui o ângulo para o primeiro quadrante, vou pôr aqui só a do cosseno, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno é decrescente, 3, 2, 1, divido por 2, divido por 2, divido por 2, raiz, que raiz não vale a pena, ângulos a crescer, π sobre 6, depois π sobre 4, depois π sobre 3. Ângulos a crescer, cosseno a decrescer. Ora, 1 meio é exatamente aqui no π sobre 3. Portanto, aqui este 2x, aqui equivalente,
este 2x, sendo que é positivo, não é? É igual a, sendo positivo, por aqui, pode ficar no primeiro quadrante, que o seno é positivo, o cosseno, estou falando de cosseno, cosseno é maior que zero, aqui, e onde é que ele é maior que zero? O cosseno é dado pelas abscissas, o cosseno é maior que zero no primeiro quadrante e também, claro está, aqui neste. As abscissas aqui, dos pontos de interseção com o ciclo trigonométrico, são positivas. Então, vamos então pôr aqui na equação, o ângulo pode ser o π sobre 3 do primeiro quadrante, π sobre 3, mais uma volta, ou duas, ou n voltas, portanto, adicionando voltas ou retirando voltas ao π sobre 3, então cada volta é 2π, 2kπ, um determinado número de voltas, esse número é inteiro, pertence a z. Este k é o número de voltas adicionadas, mas aqui para o exercício pede um k pede o ângulo tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 4, só pôr aqui um à parte, o θ, que é o x, não é? O x, sim, o x tem que pertencer ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 4, isto está no enunciado. Então, ou, que o 2x, portanto, pode ser aqui este primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, que valor é que dou aqui à família de π sobre 3, então, aqui é π sobre 3, aqui será menos π sobre 3. Então, será menos π sobre 3, mais um determinado número de voltas, claro que tem que só obedecer depois a esta condição. Por então aqui, equivalente a dizer que 2 está a multiplicar, vou dividir por cada um dos termos do segundo membro, então fica x igual, dividindo aqui, é a mesma coisa que multiplicar pelo denominador, então fica π sobre 6, mais, divide aqui, fica kπ. Ou x igual, fazendo a mesma coisa nesta segunda equação, multiplicando aqui 2 em baixo, fica menos π sobre 6. Aqui dividindo aqui, ou seja, estou a dividir, corta, fica só kπ. Mais kπ. Vamos então continuar. Por forma a estar entre menos π sobre 2 e 4. Vou pôr só aqui a solução no ciclo trigonométrico. A solução tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 4. Por aqui o π sobre 4. π sobre 4, π sobre 6 fica aqui antes. Isto é o π sobre 6. A solução tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 4. Vou pôr aqui esta região aqui. Faltou pôr aqui o menos π sobre 2, é aqui. A região que está entre o menos π sobre 2 e o π sobre 4. Portanto, a solução tem que estar aqui, para o x. Então, vou então pôr aqui um k, dar aqui valores a k para ter os ângulos dentro deste intervalo. Ora, se o k for igual a 0, aqui posso pôr um k1, k2, aqui em cima. Portanto, pegando na primeira equação, aqui só para a primeira equação, k igual a 0, tenho x igual a, portanto, só na primeira equação, se o k1 for igual a 0, fica π sobre 6 mais 0 vezes π, fica o próprio π sobre 6. O π sobre 6 está aqui, está dentro da região que eu quero. Ok, temos aqui um candidato. Então aqui, se eu considerar aqui o k, este kπ quer dizer meia volta, convém estar presente que este kπ é meia volta, significa meia volta. Então, adicionando aqui ao π sobre 6 meia volta,
vou estar aqui deste lado, fora da região. Okay? Portanto, não posso adicionar nenhuma meia volta, nem positiva nem negativa, porque vai ter esta região. Portanto, a solução que eu quero tem que ser mesmo o π só o π sobre 6, aqui no 1. Para o 2, vou já aqui direto ao assunto, este K2, tenho aqui o menos π sobre 6, o menos π sobre 6 é aqui, okay, isso aqui é o π sobre 6, aqui em baixo será o menos π sobre 6, dentro da região vermelho, que é a região que está aqui, esta região que interessa. Então, menos π sobre 6, então, se o K for 0, tenho aqui, então, x igual a menos π sobre 6, que pertence, portanto, pertence, que é um certo, mas pode ser pertence a este intervalo, pode pôr aqui, indicar que pertence a este intervalo. Tenho as duas, se eu agora puser, por exemplo, K2 igual a 1, estou a adicionar o quê? Meia volta. Estou adicionando meia volta, vem para aqui, está fora da região vermelho, portanto, só com voltas completas, mas como eu quero, se eu adicionar uma volta completa, vai ultrapassar os menos π sobre 6. Vai estar fora deste intervalo. Temos então os dois candidatos a pontos de inflexão, são os zeros da função f de duas linhas. Vou então pôr aqui construir a tabela, f duas linhas, pôr aqui os candidatos. Portanto, o intervalo começa em menos π sobre 2, vou pôr aqui menos π sobre 2. Isto deve ser, portanto, início menos π sobre 2. Depois tem aqui uma quebra, para ver o sinal, por aqui menos π sobre 6, os pontos dos candidatos. E depois tem o π sobre 6, o outro candidato, e termina aqui em cima, no π sobre 4. Termina no π sobre 4. Segundo o intervalo bem enunciado. Aqui π sobre 4. Portanto, já sabemos que aqui ponho que o f é aqui. Portanto, aqui são zeros da função f, duas linhas. Interessa agora estudar o sinal nestes espaços aqui. Vamos então ver o sinal destes espaços aqui, pegando na função inicial. Com licença, vou lá buscar a função f duas linhas, que eu achei. O f duas linhas é 1 menos 2 cosseno de 2x. Por então aqui a função f duas linhas de x igual a 1 menos cosseno de 2x. 1 menos 2 cosseno de 2x. Vamos então ver estes sinais. Como é que eu sei se aqui é negativa ou positiva, a f duas linhas? Basta testar com um valor antes do menos π sobre 6. Um valor que vem antes do menos π sobre 6, posso usar o menos π sobre 2, vou então calcular o f duas linhas de menos π sobre 2 e ver se é positivo ou negativo, para pôr aqui um menos ou um mais. Então, é só 1 menos 2 cosseno de 2 vezes menos π sobre 2. Vezes menos π sobre 2. Substituir ali o x por π sobre 2. Isto vai dar 1 menos 2, corta, corta, cosseno de menos π. E cosseno de menos π é 0. Se for sempre ao ciclo trigonométrico ver, ora, o menos π é aqui, é 0. É menos 1, cosseno de menos π é menos 1, está aqui. A abscissa deste ponto é menos 1, okay? Vês 1 menos 2 vezes menos 1 é igual a 1 mais 2, menos 2 vezes menos 1 dá mais, então 1 mais 2 que é igual a 3. Aqui o 3 positivo, interessa saber se é maior do que 0. Então aqui vou pôr mais, positiva. Aqui tem 0, vamos ver se passa a negativa ou não. Vamos para isso
calcular a imagem de um valor entre menos π sobre 6 e π sobre 6, vou escolher, claro, o 0. Então, calcular o f de duas linhas de 0, para saber se é positivo ou negativo aqui neste espaço. F de duas linhas de 0 igual, vamos então pôr aqui 1 menos 2 cosseno, cá dentro fica 2 vezes 0 dá 0, cosseno de 0 é aqui, cosseno de 0 dá 1, não é? Então fica 1 menos 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, igual a menos 1, menor do que 0. Sendo menor do que 0, negativo, então aqui passa a negativo. Portanto, utilizou-se a imagem de um valor intermédio entre o menos π sobre 2, menos π sobre 6 e o π sobre 6. E agora, para o lado direito, a seguir, vamos ver o sinal, vamos calcular o f de duas linhas de quê? Tenho espaço aqui, f de duas linhas de π sobre 6, π sobre 4. Aqui, f de duas linhas de π sobre 4 é igual a 1 menos 2 cosseno de 2 vezes o π sobre 4. Simplificando aqui, dividindo por 2, fica π sobre 2. Tenho então 1 menos 2 cosseno de π sobre 2. π sobre 2 é aqui. O cosseno, ou seja, a abscissa deste ponto é 0. Então vamos fazer 1 menos 0, que é igual a 1. O 1 é positivo. É positivo, então aqui é mais. Temos então a resposta f de duas linhas positiva. Então a função original tem cavidade elevada para cima, que é negativa para baixo, positiva para cima. E existe mudança de concavidade aqui, no menos π sobre 6? Sim, então temos aqui um ponto de inflexão. Existe mudança de concavidade aqui? Sim. Temos aqui outro ponto de inflexão. Vamos então dar a resposta ao problema. Aqui em baixo, com licença. Por aqui, dá para pôr aqui as respostas. Então, o enunciado pedia o sentido das concavidades. De concavidade voltada para... Então, relativamente à função f. Por aqui a resposta. As conclusões da resposta. Resposta. Concavidade. Voltada para cima em... Então, concavidade voltada para cima. Vou abreviar isto. Concavidade voltada para cima. Em que intervalo? Do menos π sobre 2. Depois para cima, só para ver aqui onde começa. Começa aqui no menos π sobre 2. Do menos π sobre 2 até ao menos π sobre 6. Aqui tem para cima, concavidade voltada para cima, mas também aqui do outro lado, do π sobre 6 até ao π sobre 4. Então, põe aqui união, com outro intervalo do π sobre 6 ao π sobre 4. Concavidade voltada para cima. Para baixo, concavidade voltada para baixo. Voltada para baixo. Portanto, é naquele intermédio entre o menos π sobre 6, com licença, é aqui neste intervalo, concavidade voltada para baixo, entre o menos π sobre 6 e o π sobre 6. Por aqui, no intervalo de menos π sobre 6 ao π sobre 6. Pontos de inflexão. Já vimos, é onde ela muda de concavidade, assinalei ali em cima, são os x, para x igual, daqui é só a abscissa do ponto de inflexão, x igual a menos π sobre 6 e o x igual a π sobre 6, dado que a concavidade muda nessas abscissas.